Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo do nosso canal da Cortex. Eu sou o Marco Aurélio Amaral, consultor em jogos e criador também. E eu tô aqui, ó, com uma caixa de pizza, uma caixa de salgado. Não, só que não. Ludens Spirit, brincadeira, tá? Mas não podia deixar de falar, né? Caixa branca, o que será que tem aqui? E antes de falar sobre esse jogão, que vocês estão vendo uma caixa branca, mas é um jogão. Eu tô aqui com o meu convidado de hoje, John, seja muito bem-vindo para nosso JogoCast de hoje, que é o nosso bate-papo e jogo com o nosso convidado. John, fala aí, se apresenta, por favor. Quem é você? Muito prazer, sou o John, sou formado em Educação Física, atuo com eventos e jogos também. E sempre que dá, a gente marca, joga, brinca, se diverte. Eu ganho do Amaral, e aí ele já tá aí há vários jogos tentando ganhar de mim. Eu nem sei quanto que tá o placar, mas deve Não estar força, tá? um Não força, não monte força, não a um força. pouco. Não força, tá, John? Vamos falar de jogo, então? Vamos lá. vamos. Então eu tenho aqui, vou abrir. Este aqui é o Territórios. Territórios, John, basicamente é um jogo de estratégia. E aí, quando você abre a caixa branca, você já percebe que o jogo tem muita qualidade. Porque, ó, John, vou pedir sua ajuda. Pode abrir esse saquinho. É um jogo para 2 a 4 jogadores, onde nós vamos formar um território colocando as nossas peças. Cada jogador escolhe qual cor deseja ser. Então, ó, John, já pode colocar em cima do tabuleiro para ficar mais visível. Então a gente tem basicamente peças de Tetris. Para quem gosta de Tetris, são 21 peças diferentes cada uma delas e você vai conectá-las de forma adjacente. O que é adjacente? Quando você liga uma ponta na outra. Você não pode, ó, deixa eu colocar aqui no tabuleiro, hein, para ficar mais visível. A gente coloca uma ponta na outra. A gente não coloca as peças encaixadas, ó. Então é vértice com vértice. Certo? Entendido, John? Até aí? Sim. Muito simples. Então, John, pode escolher sua cor pra gente começar. E aí a gente tem duas formas de jogar. Ou a gente joga utilizando cada jogador uma cor, ou se nós desejarmos, a gente também pode jogar cada jogador usando duas cores. E aí você tenta cumprir o objetivo que é colocar o maior número de peças da sua cor no tabuleiro. Quem fizer isso primeiro vence. Se porventura a gente chegar a um determinado momento que não tem mais como jogar peças, a gente conta quantas peças, ou melhor, quantos quadrados em cada peça ficaram na nossa mão. Então, um exemplo, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí quem tiver mais quadrados perde o jogo. Vence quem tiver menos quadradinhos, consequentemente. Aí a gente não pode falar menos peças, porque pode ser que o John, estrategicamente, ele termine com uma peça como essa, que só tem 4 quadrados. E eu terminei com uma peça como essa, que tem aí, ó, 5 quadrados. E aí o John é o grande vencedor. Beleza, John? Beleza. John, qual cor você vai ser? Claramente azul. Azul é você para dar uma vermelho, para dar um contraste no tabuleiro. Pode colocar para lá. Bom, vamos lá. Dando seguimento, o que nós vamos fazer? Cada jogador com as suas 21 peças, nós vamos jogar de forma alternada. Então, John, você quer ser o primeiro ou o segundo jogador? Claro, né? Você é convidado, você pode começar. O John escolhe onde ele quer colocar uma peça no tabuleiro. O objetivo desse jogo é colocar o maior número de peças. Então é um jogo estratégico, tá, John? Dependendo da peça que você coloca, você se ajuda ou você me atrapalha muito, né? Então vamos ver o que você prefere, se ajudar ou me atrapalhar. Você vai entender o que eu tô querendo dizer, tá? Sou o primeiro? Você é o primeiro. Quando o jogo estiver rolando, vocês vão entender isso que eu tô dizendo. Agora pode não fazer muito sentido, tá? E eu posso bloquear o John. E aí, John, aproveitando, enquanto a gente vai jogando, a gente vai conversando, porque esse jogo a gente consegue pensar, Sim. eu acredito, né? E jogar. Lembrando, ó, que nós
podemos bloquear as peças do outro jogador, mas eu só posso colocar vértice com vértice adjacente de uma peça a outra. E aí eu posso trancar os caminhos dele. John, teve momentos aí na sua vida, como aqui no jogo, se a gente for fazer um paralelo, você já foi bloqueado, já teve situações difíceis que você precisou recriar a mente para poder fazer uma ótima jogada? Você consegue ter um exemplo, pensar em alguma coisa aí? Ah, Amaral, claramente que sim, né? De um jogo de capoeira a situações da vida, assim, de eventos, é muito comum acontecer situações, momentos que travam, e aí você precisa pensar muito rápido e achar a solução, e às vezes a solução já está em alguma coisa muito próxima daquilo que você já executou. Então, pegando aqui uma conexão com esse jogo lembra muito o Tetris, mas você não pode assemelhar ele ao Tetris, né? Porque você Porque o Tetris a gente conecta as conecta. peças e aqui no Territórios não. Na verdade, a gente tem os elementos que são as peças de Tetris, né, John? Mas o jogo, ele é muito mais imersivo do que o Tetris, né? Porque a gente cria conexões e aí você precisa entender se essas conexões elas fazem sentido e se elas são principalmente possíveis. E aí, conforme esse tabuleiro ele vai crescendo, a gente vai vendo, né? Que as cores vão tomando. E aí, claramente, nós temos aqui já eu tentando bloquear de forma agressiva o John para que ele não avance no tabuleiro e coloque mais peças. Porque esse é o objetivo do jogo. E de certa forma, Amaral, vai travando, e se travar, a gente aprende, vira experiência para uma próxima, né? Acho que é muito sobre isso. A gente joga, aprende com o jogo e leva isso para a vida, né? Porque nem sempre a gente ganha, né, John? Nem sempre. Por mais que às vezes a gente tenha bastante vivência, às vezes a resposta vai vir numa próxima vez que você tiver de cara com aquela situação. Não, perfeito. E para mim, talvez esse seja o mais interessante quando a gente joga. Que é você entender que são sobre quantas partidas você pode refazer, porque você entendendo que você joga várias partidas, você vai se tornando melhor. Você vai encontrando novas saídas, você vai reconhecendo e você vai entendendo que jogar não é sobre ter inimigos, na verdade jogar é sobre você entender quem são as pessoas que estão jogando com você, né? Você começa a entender a si próprio e aquilo que você pode fazer de melhor também, né? Eu costumo dizer que jogar é aprender sobre si mesmo, né? Porque às vezes você vai para uma ação ou para um jogo com uma estratégia pronta, e aí chega o seu adversário e coloca uma peça diferente, ou acontece alguma situação que te faça mudar de rota, repensar o caminho, e é muito sobre isso. Ó, Amaral, 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 ó. Eu não sei se pro azar ou sorte do John, que o John ele já ganhou de mim o jogo. Só que quando você fala jogos de estratégia, aí o John tá no meu mundo, né? Aí, irmão, aí você tem que aprender a brincar igual gente grande e saber que eu posso invadir o seu território também. E aí talvez você aprenda alguma coisa, ó, vendo como o tabuleiro se configura, né? E o tanto de caminho que talvez você precise abrir rapidamente, senão vai acabar o jogo, viu, John? Rapidinho, tá? Presta atenção aí, se liga, tá? Usa bem as peças que você tem na mão. Porque senão você vai perder grandes oportunidades. Ó, já perdeu uma, já nem se ligou, hein? John, como que é essa questão para você da família? Como que é? Porque você tem, né? Tem 3 irmãs, né? Gêmeas. Gente, o John ele tem irmã trigêmea. Ele tem mais um irmão. O John, só ele quer ter irmão. Só ele. E como que é isso, John? Você joga com seus irmãos ou não? Você já jogou com eles? Você já usou o jogo para brincar? Porque o John, você é o mais velho, né, John? Conta Sou aí. mais velho. Fala aí, John, você. Ó, sempre joguei com eles, sempre. Tem um caso que eu conto, assim, que eu acho bem legal, que o meu irmão, o Mikael,
ele estava com um pouquinho de dificuldade de matemática. E aí a gente aprendeu um jogo chamado 10.000, que é um jogo de soma. E eu comecei a jogar com ele. E, cara, ele foi desenvolvendo e entendendo melhor a matemática a partir desse jogo. Dos 10.000, foi uma, assim, uma situação que marcou muito comigo. Com as minhas irmãs, a gente jogava bastante aquele do alfabeto, lembra aquele das letras? Pingo no i? Não era o Pingo no I, era um que a gente tinha no Expresso Lazer, que era um alfabeto só de letras. E eu usei bastante. Só de- A gente usava nos jogos com a galera em gincana, e eu usei bastante para minhas irmãs pegarem é, as primeiras sílabas, as primeiras palavras. Ó o John querendo vir aqui, ó, para minhas terras aqui, ó. Abri espaço, hein? Tava tudo bonito, ó. Abri a porteira aqui, hein? Abri a porteira pro John. Mas não sei se vocês perceberam que com uma peça que eu coloquei, rapidamente o John entendeu como ele podia recriar o jogo dele. Quando eu coloquei esse T aqui, automaticamente ele já entendeu que ele podia avançar para os limites que não estavam só colocados aqui. E aí ele expandiu a área dele de jogo. E aí eu já agora preciso começar a trabalhar melhor para não deixar ele avançar para essa parte do tabuleiro aqui, ó. E aí chega uma hora que vai ficando difícil aqui, hein? E esse jogo, quando você joga 4 pessoas, é outra experiência. Ó, foi mais rápido que eu, hein? Bom, agora é mais difícil fechar ele, né? Tem quantas peças? Tenho 2. Você Se eu também. acabar as minhas, eu ganho? Sim. Foi um prazer jogar com você, tá? Esse jogo ele tem uma grande diferença. Na verdade, a gente acaba empatando, né? Ah, mas você acabou de falar que ninguém terminar primeiro ganha. Por isso que eu perguntei. Ó o John. Por isso que eu perguntei. Eu contei as peças na mão. Não, é isso, tá certo. Tem uma grande diferença. Esse jogo, quando você joga em 2 pessoas, e aí eu comecei depois que ele. E foi muito legal que a gente foi conversando, mas eu, não sei se vocês viram, rapidamente, eu já estava tentando fechar o caminho do John, porque se você abre muito espaço, já não tem mais chance de fechar, e aí, consequentemente, a primeira pessoa a colocar as peças, se ela também. E aí o John teve essa inteligência, que é eu usar as peças maiores primeiro de forma mais estratégica. Porque se eu vou ficando com peças maiores ao longo do jogo, pode ser que você já não tenha mais opção do que fazer. Então é um jogo que realmente você ter percepção espacial, raciocínio lógico, adaptação à mudança. E aí, quando eu faço essa pergunta para o John sobre como eu lido com as diferenças, o que acontece, como é eu ter um problema na minha mão e precisar resolver rápido. É você ter esse pensamento ágil para poder mudar todo um cenário e com uma peça que ele colocou, ele conseguiu abrir todo o jogo e aí ser o grande vencedor nesse jogo aí, colocando todas as peças. O que você acha, John? Me fala um pouco do que você viu do Territórios. Gostei muito
E a pergunta sobre o problema, eu acho que está muito ligado a isso, porque quando a gente de fato entende o problema e quais são as opções que a gente tem, fica mais claro de resolver. Resumindo para o jogo, a primeira coisa que eu fiz quando recebi as peças foi organizar aqui entre as de maiores números, e eu deixei aqui na frente para me livrar delas primeiros, já pensando aí num final de jogo de pouco espaço, onde eu usaria as menores peças, e também a questão do campo. Então eu quis te levar para cima, para ter espaço para baixo, para depois ir ocupando, Avançando. ir avançando. E de fato você foi me fechando em todas as pontas que eu tentei deixar para baixo, você me fechou. E aí foi onde eu consegui aqui uma brechinha, porque eu tinha já tinha visualizado todas as peças e abri aqui e consegui ir conectando. Mas essa questão do problema, ela é muito rico, né? Porque de fato todo problema ele tem um porquê que chegou naquele problema e vários porquês para sair dali. E é esse Exatamente. jogo. Esse jogo traz vários porquês de como sair. E quanto mais pessoas compartilham do mesmo espaço, mais problemáticas a gente vai tendo, porque a gente vai tendo menos espaço para colocar nossas peças, porque a gente está compartilhando. E aí, quando for 3 pessoas, é um jogo totalmente diferente. 4, então, muda o cenário. E aí, se eu e o John quiséssemos também jogar cada um com 2 grupos de peças, 2 cores, seria possível e a gente veria um jogo totalmente diferente. Esse é um jogo que, assim, John, eu sou apaixonado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês comentem o que vocês acham e também compartilhem com outras pessoas para elas conhecerem o territórios. E se você quiser adquirir a Cortex é esse lugar. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, porque eu estou gostando de estar aqui com vocês, tá? Então, até o nosso próximo vídeo. John, obrigado por você vir jogar. Ganhou, né? Deixa eu ler o manual aqui. Pensa aqui, ó. Pera aí. Por Eu te favor, chamar o VAR aqui, ó. Me dá aqui, ó. leia aí. O objetivo do jogo. Vamos ver. Ah. Só para tirar a prova, porque o John me deixou em dúvida e isso é importante. Ficar com a menor quantidade possível de quadrados que não puderam ser colocados no tabuleiro. Então, John, depois a gente conversa, porque pode ser que assim, a gente tem uma dupla interpretação. Ou não? Ah, sim. Não, estamos falando que não. O John ganhou. Ganhou, é isso, tá bom, tá? Ganhei. John venceu, mas, gente, é importante leitura do manual, tá bom? Fica a dica, territórios para vocês. Valeu, gente, até a próxima. We are the champion. 2 hoje.